Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e hoje, como é sábado, é dia de Legacies aqui no canal. Hoje eu vou comentar sobre o episódio 15 da terceira temporada de Legacies. Mas antes de eu começar a comentar como foi esse episódio de Legacies, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, esse novo episódio de Legacies, intitulado A New Hope, uma nova esperança, teve inspirações em Star Wars, exatamente como a gente viu na promo. Mas se enganou quem achou que o vilão era o Darth Vader. Na verdade, a vilã era a Hope Marshall. Sim, porque a história foi criada pela Lizzie quando ela tinha apenas 11 anos. Toda aquela alucinação que elas estavam sofrendo é porque elas estavam na história que a Lizzie criou quando tinha apenas 11 anos de idade. Então a gente vai descobrindo várias coisas. A Lizzie é a princesa de uma galáxia muito distante, do planeta Mystic Falls. Vocês conhecem? Agora virou planeta. E a Josie é uma androide irmã da Lizzie que está ali para ajudá-la no que ela precisar, né? Muito Lizzie na primeira temporada, né? Lembrando que ela tinha 11 anos de idade. E aí aparece a Hope, que, como a própria Lizzie falou, era a Hope que deveria estar na armadura, porque na história da Lizzie, ela era a vilã. E aí a gente relembra de várias coisas lá da primeira temporada e relembra também de várias coisas de The Originals. Afinal, a Hope entrou na escola quando ainda era criança e devido, né, a não ter conseguido conviver com seu pai direito, seu pai ter se sacrificado e tudo mais, por isso ela acabou indo para a escola Salvatore. Ela não queria ter amizade com ninguém, isso a gente já tá cansado de saber. Mas a gente foi relembrado nesse episódio que as gêmeas tentaram ser amigas da Hope, mas ela nunca deixou ninguém chegar perto. Afinal, ela não queria perder mais ninguém. E elas nunca entenderam, né? Até agora, né, que elas cresceram, o tamanho da tristeza e por tudo que a Hope passou. E nesse episódio a gente relembra de tudo isso. Aliás, temos até a participação da Summer, a atriz que interpretou a Hope Mikaelson em The Originals quando ela era criança. E ela estava maravilhosa como a Hope criança. Foi muito bom ver a Hope Marshall em ação. Então a gente vai vendo todo o rolê que tá acontecendo ali na história da Lizzie e elas descobrindo aos poucos tudo que tá acontecendo, né? E vamos dizer assim, meio que um dos vilões da história também é o Alaric, porque quando a Hope chegou na escola, ele passou a dar mais atenção para a Hope e a Lizzie ficou com muitos ciúmes. E aí a Josie precisou ficar mais próxima da irmã para poder ajudá-la, porque ela começou a ter os episódios dela e tudo mais. Então a gente vai entendendo tudo o que aconteceu com elas. Afinal, elas têm uma história assim muito antiga, né? Porque começou lá no finalzinho de The Vampire Diaries, quando
né, é criada a escola Salvatore e tudo mais. Então a gente vai entendendo melhor essa amizade das três conforme foi construída e esse mundo aí que a Lizzie criou, porque a Lizzie era bem nerdzinha, né, quando era criança, né? E aí a gente descobre que a Josie leu essa história porque estava muito preocupada com a Lizzie e tudo mais, só que ela acabou contando para as outras bruxas. E aí a Hope acabou escutando que ela era vilã, tiraram sarro disso, e ela ficou super revolta lá na floresta. E aí a Emma falou para criar a própria história dela, em que ela fosse a heroína. E aí ela continuou com a história da Lizzie. Então é por isso que a Hope estava do lado delas, porque também tinha continuação da história da Hope, em que o vilão da história da Hope era quem ela tinha muito medo, ou seja, o The Hollow. Porque naquela idade a Hope tinha muito medo do The Hollow. E nesse universo também criado pela Hope, ela estava, vamos dizer assim, sendo amiga delas. Iria ser tudo para poderem serem amigas. E aí a gente tem a presença da nossa Hope Mikaelson mirim falando que eles têm que destruir lá o Dark Marshall e tudo mais, porque destruindo ele, ela vai ter a família dela de volta. Porque o vilão é o The Hollow. Gente, como eu chorei quando ela lembrou dessa história dela querer ter a família reunida e achar que derrotando o The Hollow ela iria ter. E a Hope explicando para ela que infelizmente o The Hollow foi destruído e ela não teve a família dela de volta. Ela não teve esse final feliz. E assim, foi muito triste relembrar disso também. Que o Klaus, o Elijah e a Hayley morreram se sacrificando por ela. Né? Foi muito triste isso e eu chorei muito, assim, uma ótima atuação das duas Hopes, né? E eu chorei bastante, me emocionei muito com isso e me deixou bastante nostálgica também, porque ali foi um misto de emoções em que a gente foi relembrando de muitas coisas do nosso universo preferido. Bom, e aí a Hope entendeu que não podia ser o The Hollow, afinal ela já cresceu e agora ela tem medo de outra coisa. E aí ela botou todo mundo para dormir e foi lutar com Dark Marshall. Chegando lá, né, começou a luta lá com a espada e tudo mais, e ela derrotou Dark Marshall. Tirou a máscara e era quem? Malivor. Exatamente, essa coisa não some de Legacies. E aí, né, foi explicado que o que aquela alucinação estava mostrando era que a Hope precisa ser uma tri-híbrida ativada, ela precisa ativar o seu lado vampiro. E do que ela tem medo é de ativar o seu lado vampiro e ter esse sofrimento que ela carrega pela perda da família eternamente. Ela não quer sofrer eternamente, porque ela se tornando uma tri-híbrida, ela, né, vai viver e tudo mais, né? Então esse realmente era o grande medo da Hope. E o que esse episódio quis mostrar foi o relacionamento das três, né? E vamos dizer a Hope vendo que ela tem que enfrentar o medo dela, afinal alguém que ela ama pode morrer, como ela mesmo diz, porque ela sabe como derrotar Malivor, sabe como acabar com os monstros e não fez, né? Então ela conseguiu chegar a essa conclusão.
E quando a gente termina com as alucinações, elas acordam, tudo mais, eles veem que o tal do Deus antigo, que a Andy, né, fez todo o ritual, já acordou porque tem pegadas, então elas seguem as pegadas, e quem elas acham na cabana da Andy tomando um banho? O Clark! Finalmente o Clark voltou para Legacy e não foi flashback. E a Andy fez um acordo com o Clark. Meses, anos atrás, sei lá quando que ela fez esse acordo. E a Cleo, eu acho que deu uma inspiração, pelo menos ele diz que sim, né? Quando ele segura o artefato, de que iria acontecer uma coisa ruim com ele, provavelmente, né? E aí ele fez com que a Andy fizesse isso tudo para trazer ele de volta. Espero que isso seja melhor explicado no próximo episódio, mas eu estou feliz que o Clark está de volta, porque ele sim é um vilão digno de Legacy, não Malivore, né? Por favor, vamos ver o que o Clark, né, nos reserva para o próximo episódio. Eu já fiquei super contente por ele ter aparecido. Não só essa história teve nesse episódio, também tivemos as histórias paralelas, como nós estamos tendo em todos os episódios de Legacy. Primeiro, né, nós vimos o Alaric chamando o Caleb e o MG para enterrar o corpo do Wendigo. E o Caleb com raivinha do MG, e o MG não sabia por quê. Então não queria trabalhar com ele e tudo mais, chamou o Jed para sacanear o MG ficou com ciúme, porque agora o Jed e o Caleb são amiguinhos e tudo mais. E aí, de repente, cadê o Wendigo? Sumiu o corpo do Wendigo. Mas aí o Caleb achou que era só uma armadilha do Alaric para fazer eles voltarem a ser amigos de novo e tudo mais, então resolveu ir embora. Nisso o MD para na frente do carro e fala para ele, não, vamos embora, só me dá uma carona. E aí o Caleb fala, então vamos chamar o Jed. E ele, não, deixa o Jed por aí. E aí o Caleb acha estranho, porque nunca que o MD iria largar alguém. E aí ele descobre que o Wendigo tomou a forma do MD, porque na verdade o MD não tinha matado ele completamente no último episódio. E aí eles matam novamente o Wendigo, né? O MD novamente, mas o Jed, digamos assim, ajuda um pouco, né? Porque o Jed, coitado, ele nada é a mesma coisa, né? Quando a gente acha que vão dar desenvolvimento pro personagem, nada. Só figuração. Mas enfim, né? Quem sabe na quarta temporada não lembrem direito dele e não, né, melhore o personagem, né? Quem sabe? E aí o Caleb acaba falando pro MD que ele estava tão chateado, não é porque ele quis virar, vamos dizer assim, um super-herói e poderia ter todo mundo descoberto dos vampiros, é porque ele foi ser um super-herói com o Ethan, ele ficou com muitos ciúmes. Assim, eu gostei bastante dessa cena, porque é uma amizade que eu também gostava bastante do MD com o Caleb, né? Então eles voltaram a ser amigos e vão ser uma dupla aí de super-heróis vampiros. Só que isso também me deixa triste, porque eu gostei bastante do Ethan com o MD, eu já estava adorando aquela amizade e pelo jeito não vai retornar essa amizade pelo andar da carruagem. Né? Outro ponto ali da história foi o Dory ainda no hospital, o Alaric indo visitar, e aí chega a Emma para brigar com o Alaric, porque fez com que o Dory corresse perigo. Isso eu não gostei, achei desnecessário. Enfim, nem do Dory eu gosto tanto, ainda mais da Emma reclamando com o Alaric, que ele é muito chato. Né? Então eu prefiro esquecer que teve isso, que foi o ponto chato da série. O restante foi muito bom, muito emocionante, muito nostálgico. Me lembrei de toda a família Michelson, chorei, e é isso que Legacy precisa, né? Como eu chorei só em uma cena, né? Quando a Mini Hope
fala que se derrotar o The Hollow, ela vai trazer a família dela de volta. Tadinha, toda iludida. Né? Mas enfim, a gente sabe, né, o desfecho dessa história, e a Hope, a adulta, também, né? Uma pena, mas foi muito bom rever, né, a atriz, a Summer, que é demais, eu adoro ela também, né? Foi um bom episódio, que assim, deu desenvolvimento à amizade das três, né? Uma coisa que eu gostei bastante desde a primeira temporada, e tava realmente precisando de mais cenas delas juntas, delas reforçando a amizade. Então, como o episódio foi muito focado nelas, nas três maravilhosas divas, eu adorei. E ainda mais, né, que nós tivemos todos esses sentimentos reunidos e lembranças da família Michelson. Então, foi um episódio que eu gostei bastante. E na promo do próximo episódio, que é a season finale, o último episódio da temporada, que foi encurtada pela CW por conta do coronavírus, para poder a série retornar em outubro. Então, né, nessa season finale, diz que todos os segredos serão revelados, e aí a gente vê que o Landon e a Cleo vão aparecer, eles vão assaltar um museu para pegar alguma coisa, e aí a Hope vai chegar lá onde eles estão, perguntando o que eles estão fazendo e tudo mais. Não vi o Clark na promo, mas eu não acho que o Clark só veio aqui para tomar banho, né? Então eu acho que ele ainda vai causar alguma coisa, né? Assim espero, né? Por favor, não trouxe o Clark pra nada, né? Assim espero. Bom, então assim, estou ansiosa para o próximo episódio, para saber os segredos todos revelados, se a Hope vai ativar o seu lado vampira, se não vai ativar. Vamos ver o que esse episódio nos reserva. E vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Não gostaram? Deixe nos comentários tudo que vocês acharam desse episódio e as teorias para os próximos episódios. Será o fim de Malivor ou não? Vamos ter uma quarta temporada com Malivor. Eu acho que como foi encurtada, eu temo que Malivor ainda vai estar na quarta temporada. Mas, né, a esperança é a última que morre, né? Quem sabe ele não morra nesse último episódio, né? Vamos torcer e vamos teorizar bastante aqui nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de estar dando aquele like pro vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Então não percam sábado que vem o vídeo de Legacies com a season finale, o episódio 16 da terceira temporada. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!